Continuando. Compilou o texto, compilou, mostrou, exibiu. Nós vamos agora alterar a caixa de texto. E aqui a gente vai colocar a idade. Qual o ID da caixa de texto, que é o get 4002. E a dialog, o DLG. As perguntas são as mesmas. Qual o objeto, qual a variável e qual a dialog. Na mesma ideia da variável de texto, nós vamos usar a variável de idade, vIdade. Se nós salvarmos e compilarmos o projeto, ele vai conter o erro que a variável não existe e a variável é vIdade. Nós podemos declarar vIdade dessa maneira, com a vírgula, ou citar novamente dizendo que vIdade é local e preencher vIdade com uma formatação. O que é uma formatação? É o formato da variável. Nós temos os space. Space é uma função que vai colocar um espaço em branco de acordo com o tamanho que nós informarmos. Exemplo: se preenchermos vIdade com space 10, ela vai abrir um espaço em branco dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desse tamanho. É a mesma coisa que eu escrever isso aqui. Space tem a função do espaço em branco. A outra maneira é um número. Apesar de ser, como é uma idade, seria o mais adequado colocar um número. Nunca colocar um número com casa decimal. A idade praticamente não vai utilizar casa decimal, é um número inteiro, é só um número, ou dois números, ou três números, mas não importa. Se eu colocar 0 e digitar 123, ele vai funcionar da mesma maneira. Nós vamos usar o numérico. Então, declaramos a variável vIdade, preenchemos a variável vIdade com 0 e nós vamos compilar o programa. Salva o código, compila. A diferença já foi notada aqui. Antes, no PLS, ele vinha preenchido com o nome edit da maneira que estava no PLS. A partir que eu redefino o código, ele passa a ser utilizado aqui. E qualquer conteúdo que eu digitar aqui vai modificar o conteúdo da variável. Exemplo: após o comando activate, ele vai considerar tudo que tiver abaixo como uma ação depois de fechar a janela. Exemplo: vamos colocar a mensagem aqui declarando que o usuário fechou a janela. Posso falar. Declara ao usuário que ele fechou a janela. Então, tudo que tiver programado, escrito de código, depois do comando activate, vai ser feito depois que ele fechar a dialog. Antes do comando activate, ele vai fazer até montar a dialog. Isso que está aqui no meio
de define e activate é o que nós vamos ter para dialog. Por quê? Porque ele faz ele monta primeiro a dialog para depois montar o conteúdo dela. Se eu colocar esse redefine antes do define da dialog, isso aqui passa a não existir. Então ele vai dizer que ODLG não existe, da mesma maneira que ele fala que a variável não existe. Compilar. Vamos fechar. Você fechou a janela. Então ele fez esse comando a partir disso aqui. A partir disso aqui ele não executou antes. Esse message info, você fechou a janela, não exibiu antes, só exibiu após o evento da janela ser fechada. Janela fechada, ele vai exibir. Nós vamos usar isso aqui para ver o conteúdo da variável veidade. Antes, o conteúdo dela é 0 e nós vamos informar um valor e nós vamos ver a diferença do antes e do depois. Entendeu como funciona? Antes a variável veidade era 0. Eu digitei 123, 123 e ele trocou o conteúdo a partir desse controle, a partir dessa caixa de texto. É 0, eu digito 56 e fecho a tela. A partir do momento que a tela desaparece, ele preenche veidade. 56. Isso é a função da caixa de texto ou do get. É modificar o conteúdo das variáveis. Os botões vão fazer semelhante coisa. Button ID 4004 e 4005. Uma dica aqui. As teclas Ctrl D duplicam o código. Evita de estar dando Ctrl C e Ctrl V a todo momento. Comando para usar os botões da dialog. Qual botão, ou seja, qual é a ID, qual a ação, o action é a ação que ele vai executar, e qual a dialog que ele está, off ODLG. Da mesma maneira embaixo, nós temos também outras coisas que é, por exemplo, o nome que nós vamos colocar nesses botões, seguido pelo prompt, que é imprimir texto. A ação do confirmar vai ser uma mensagem. Você confirmou. E a ação do retornar também vai ser uma mensagem, exibindo a mensagem você retornou. Compila. Ele está dizendo aqui que a ID está duplicada, eu dupliquei o código e não mudei a ID do segundo botão.
A ID do segundo botão é 4005. Então ele não aceita duas IDs duplicadas. Correu um erro aqui. Esse boot ele tem um pequeno bug misterioso, que é o posicionamento desse off ODLG. É a única exceção que existe aqui pelo 5Win. É a posição dos comandos. Essa posição tem sempre que existir o ID e de qual janela ele pertence. O ID e de qual janela ele pertence. E aqui nós temos a diferença do programa compilado para o programa original, a diferença do texto, que é informe a sua idade, da caixa de texto e dos botões aqui, confirmar, e o outro botão que era o retornar. Você retornou, você confirmou. Ele executou as respectivas ações que existiam para ele. Toda nossa janela tem a ação de retroceder, retornar e de confirmar e continuar. Para nós controlarmos essa ação, nós usamos as variáveis lógicas. Variável lógica, a gente vai colocar o L continua e nós vamos preencher ela como falsa. O programa vai abrir como se o usuário quisesse fechar e nós vamos manipular aqui o que acontece com L continua. Se o usuário retornar, L continua é falso. E confirmar verdadeiro. Por quê? O comando activate, que é usado após fechar a janela, tem a opção de fazer a programação. Ele faz a programação que existe depois do código. Exemplo, a mensagem só é exibida após a dialog ser fechada. Então, para nós verificarmos a validade do botão confirmar e retornar, o que seria isso? Fazer com que realmente eu retorne do programa e não faça mais nada quando eu pressionar o botão retornar, e que realmente eu faça o próximo código após eu apertar o botão confirmar. Para isso ser necessário, eu uso as estruturas de decisão. Uma das primeiras estruturas de decisão é o if. O if funciona abrindo e fechando a sua condição com o começo do if, que é o if, e o fim do if, que é o end if. O nosso if vai ser o seguinte: se L continua for igual a verdadeiro, então ele
diga qual a idade informada pelo programa. Se você informar que ele continua é falso, ele não vai informar a idade e o programa vai ser finalizado. O próximo comando que nós vamos usar para fechar a dialog é os comandos de eventos. Quando nós compilamos o programa, nós fechamos a dialog através do close aqui do X da dialog. Para nós manipularmos esse evento, nós temos os métodos de programação para dialog. E aí entra a necessidade de usar um objeto na dialog. Ele precisa usar um objeto no código para que ele possa fazer uma referência. Se eu não usasse um objeto para criar essa dialog, eu não teria uma referência agora nesse momento para fechar essa janela. Então, quando eu faço esse comando aqui, que é o comando que fecha os objetos, comando end, eu fecho a janela, eu faço com que um botão faça duas ações, não só modifique o conteúdo da variável ele continua, como feche a dialog que ele está usando. Eu vou informar a idade, 10, e vou confirmar. Então ele fechou, ele passou o conteúdo true para a variável ele continua e fechou a tela. Ao fechar a tela, ele entrou na minha estrutura de decisão. E ele disse, se ele continua for verdade, então exiba a mensagem, saia da condição. Nós fazemos a condição da verdade. Vamos executar novamente e fazer a condição do falso. Nós informamos a idade 10 e vamos retornar. O programa foi finalizado sem passar pela condição, porque a condição era falsa e ao contrário, o programa despreza o conteúdo da condição. E é mais ou menos dessa maneira que se usa a redefinição da tela e se programa o código, com as estruturas de condição e com os eventos dos botões e das caixas de texto, usando cada recurso. E aqui nós temos o uso de variáveis, quais são as variáveis, os tipos de variáveis, quais são, como elas são usadas e como o programa usa as janelas. E ele é numa sequência linear, sempre pausada pela ativação da tela. Serve como uma pausa para a entrada do usuário. E aí fica um exercício para você tentar fazer. Vou escrever aqui que está mais. Fazer um projeto com código fonte e o recurso que peça e exiba o nome e o telefone informados. Utilizo o PLS para montar a janela na mesma estrutura que foi utilizada aqui. Utiliza o xdev para montar o projeto, para montar a função, declarar as variáveis. Vai utilizar o xdev para especificar quais são os detalhes do projeto, aonde vai ser salvo o projeto, e vai usar o xdev para as configurações de adicionar as libs, como a gente fez no vídeo. Tá. Aí é imoral. Na hora de fechar